Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e estou resolvendo algumas questões da prova do Enem, Enem 2025, que saiu agora há pouco, e chegamos aqui agora na questão 55. Essa resolução ela diz respeito ao caderno de cor azul. Então, questão 55. Eu vou lendo aqui a questão e a gente vai resolver. A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos, muitas vezes mínimos, de origens diferentes, localizações esparsas, que se recordam, que se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramos-nos em funcionamento nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar. Então aqui é uma questão clássica do Michel Foucault, na obra dele Vigiar e Punir. Vamos dar uma rápida explicação sobre a questão e aí a gente passa já para a resposta. Então, a invenção, e aí note que ele coloca invenção aqui entre aspas, porque não é propriamente nada novo. Ele está fazendo uma descrição de relações de poder que, de certa forma, sempre existiram. Mas ele fala de uma nova anatomia política, não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos. Essa é uma palavra muito cara ao Foucault, é o processo, principalmente o processo histórico, o processo de constituição, que muitas vezes é mínimo. Lembrem que o Foucault ele vai tratar de dois tipos de política, quando trata principalmente, não somente, mas principalmente das relações de biopoder. Existe aquele tipo de política que é mínima, que ocorre, por exemplo, na família, entre os amigos, na escola. E existe aquela que é a macro, que ocorre a nível mais estatal. Então ele fala de origens diferentes, isso pode ocorrer tanto na família, no ciclo de amigos, ou como em uma instituição, como a escola. Localizações esparsas, que se recordam, que se repetem ou se imitam. Apoiam-se uns sobre os outros, quer dizer, elas estão em interconexão e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Quer dizer, aos poucos, dentro do processo histórico, desses processos de relações de poder, quando eles se estabelecem, quando se tornam amplamente processuais, você percebe que eles têm um método. E aí eles podem ser estudados como objeto de estudo. Então, encontramos-los em funcionamento, e aí ele vai dizer, ele vai dar uma ordem da onde isso surge, desde os mais simples, das mais simples relações de poder, até abranger relações maiores. Ele fala assim, ó, que essas relações de micropoder e macropoder, quer dizer, o poder pequeno e o poder grande, elas se encontram inicialmente nos colégios. Muito cedo, ele frisa aqui, muito cedo. E mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar, na organização militar, e ele poderia aqui ir adiante ainda com várias outras instituições. Então, o texto indica o seguinte aspecto da disciplina, o foco da obra Vigiar e Punir, é analisar a disciplina e as relações de poder, tanto os poderes pequenos, os micropoderes, quanto os macropoderes. Então, tratando sempre como uma ferramenta política, que sempre está em foco, são relações de poder e por isso são relações políticas. Então vamos lá. Letra A, expansão das técnicas de suplício. Não, isso aqui até ocorreu na Idade Média, em certo sentido, mas dentro dessa nova anatomia política, que é a que o Foucault descreve, é uma descrição mais do mundo contemporâneo. Judicialização, então não é a letra A. A letra B, judicialização das relações de poder, ou seja, uma normatização judicial das relações de poder. Não é isso que o texto está tratando. Por quê? Porque a judicialização diz respeito à formalidade de uma norma jurídica, com força de lei, por exemplo. E não é isso que o texto fala. O texto fala que existem micropoderes. Esses micropoderes, eles não necessariamente estão normatizados pela lei. Eles podem ocorrer dentro da família, por exemplo. Há relações de poder. Então não é a letra B. Letra C, dissolução das distinções de nobreza. Isso aqui até ocorreu em determinado período, Renascença, pós-Renascença, mas não é o caso. Né? Não diz respeito ao que o texto
e do tempo histórico e do processo histórico que o texto está tratando. Letra D, capilarização das práticas de controle. É essa daqui. A correta é a letra D de dado. Por quê? O que seria essa capilarização? Seria justamente esse movimento de capilares, esse movimento de condutos que levam de um ponto a outro. É isso que ele está falando. Quando ele fala aqui, ó, que começa no colégio, muito cedo, e mais tarde essas relações de poder passam para a escola primária, espaço hospitalar, organização militar, ele está mostrando uma espécie de fruição, de movimento dessas relações de poder. É como se fossem, pensa aqui na figura do cabelo, né? Essa palavra capilar, ela origina a nossa palavra cabelo. É uma capilarização das práticas de controle, que é o que o livro Vigiar e Punir trata. Essas práticas de controle, sejam elas micro ou macro. Letra E, espetacularização das medidas de penitência. Essas medidas de penitência podem ocorrer em vários âmbitos, mas de uma forma geral, elas podem ocorrer tanto no sistema jurídico quanto até mesmo no religioso, né? E o espetacularizar seria justamente retirar o aspecto mais íntimo e privado dessas situações, as situações de penitência, que são situações próprias do indivíduo, e você torná-las públicas, ou torná-las espetáculo. Quer dizer, você instrumentalizar um momento íntimo de uma pessoa, por exemplo, em penitência, e tornar aquilo um espetáculo. Não é isso que a questão está falando. Realmente a letra D, a capilarização.